E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai analisar duas pinturas da artista Lavínia Fontana. Mas se você ainda não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você assista antes de ver esse, porque naquele vídeo eu dei um contexto histórico na qual Lavínia Fontana fazia parte e também falei sobre, claro, a sua vida, sua biografia, sua trajetória artística, então ele é uma espécie de introdução para esse vídeo aqui que a gente vai falar especificamente de duas obras dela. Essa primeira pintura que está aparecendo para vocês da Lavínia, pessoal, ela foi feita em 1613 e ela foi concluída um ano antes da morte de Fontana. De acordo com o Arquivo Borghese do Vaticano, entre 1613 e 1614, o cardeal Spercione Borghese foi quem encomendou a obra. Os documentos do arquivo incluem registros sobre a encomenda da moldura e da pintura, bem como informações sobre a restauração. E é através desse registro que a gente sabe que foi a Lavínia Fontana que pintou, que foi ele, o Borghese, que encomendou esse trabalho. E ela datou aí no pé do cupido, como vocês podem ver, essas palavras que estão aparecendo aí embaixo. Ao mesmo tempo que um decorador residente na casa de Borghese também foi contratado para emoldurar essa pintura. Então, quando ocorrem essas contratações, principalmente nesse período, costuma ocorrer registros, porque o artista, principalmente a partir do Renascimento, ele trabalha através da encomenda. E é muito importante a gente entender o contexto da Lavínia, como que funcionavam essas encomendas, como que eram esses contratos, o que estava escrito nesses contratos, que muitas vezes ficavam guardados, eles eram usados para recorrer judicialmente. Isso hoje serve como fonte histórica para o historiador. Então é muito importante a gente entender como que funcionava o ofício do pintor nesse período para a gente entender de que forma acontecia isso, porque às vezes a gente entende a pintura, eu vejo essa confusão às vezes nas pessoas, porque elas acham que o pintor ele tem uma espécie de liberdade artística. Só que nesse período a liberdade artística ela era muito limitada em vários aspectos, principalmente legais da época do ofício de ser pintor. Mas eu já vou explicar um pouco mais sobre isso mais para frente. Em 1779, Domenico Angelis foi responsável por fazer uma restauração nessa pintura, mas a gente não sabe, a gente não tem documentação da natureza dessa restauração. Durante a era napoleônica, essa pintura ela chegou a viajar por volta de 1808 e ela foi até para Paris junto com móveis e alguns pertences da família Borghese, que foi quem encomendou a obra inicialmente. E em 1816, esses objetos e pinturas foram devolvidos a Roma como parte de um patrimônio de Pauline Bonaparte Borghese. E em 1902, o governo italiano finalmente consegue adquirir essa pintura como propriedade. Em 1954, a pintura foi novamente limpa e restaurada, e dessa vez quem ficou responsável foi Álvaro Esposito, que registrou então a remoção do verniz amarelo. E foi através dessa remoção que ele conseguiu revelar a data que estava embaixo ali do pé do cupido, de 1613, que a gente conseguiu nortear mais ou menos em que data que essa pintura foi concebida. Claro, aliada à documentação da época também. Essa pintura de Fontana, ela retrata uma iconografia original da Minerva, ou Palas Atenas, deusa da sabedoria, paz, guerra e arte, como ela é mais conhecida. Normalmente a gente sempre vê a Atena com a pose de guerreira, até porque ela é mais conhecida por ser especificamente deusa da guerra, já segurando seu elmo, a sua espada. Mas nessa pintura a gente já vê ela no estilo que a gente normalmente costuma ver a deusa Vênus ou Afrodite, em que normalmente ela está ali no momento de prazer, em que o corpo dela é exaltado. Então ela meio que inverte os papéis. Tanto que eu, quando fui ver essa pintura, logo achei que era Afrodite, por causa do caso que ela tinha aí com Ares. Então ela se vestindo ali meio apressada, o cupido no chão, as roupas de guerra, eu já achei que ela estava saindo ali do encontro secreto com Ares para que seu marido não descobrisse. Porém depois, quando eu fui ler o título da obra e estudar, eu percebi que na verdade era Minerva, então fiquei um pouco surpresa. Então por aí a gente já vê a originalidade de pegar uma temática que já é clássica e dar uma nova abordagem, ou seja, tem uma inventividade aí, tem as questões técnicas que são diferentes e também tem aquela questão muito forte de ser um nu, um nu feito por uma mulher. Essa pintura ela se desvia muito das convenções clássicas renascentistas, não só na questão da pintura, mas da escultura. Como vocês podem ver nessa obra aí de exemplo,
de Marco Antônio Raimondi, que foi feito em 1510 e 1515, que está na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Vocês podem ver que nessa gravura, Palas Atenas já aparece no sentido mais de deusa guerreira, como ela era frequentemente retratada. Minerva se vestindo, de Lavínia, contém os atributos tradicionais associados a uma deusa vestida, incluindo um ramo de oliveira ou árvore e uma coruja, e também o traje militar com uma couraça ou uma cota de malha. Ali a gente também consegue ver um gorjal, um capacete, um escudo e uma lança. De forma incomum e significativa, Fontana retratou a deusa nua, com seus atributos militares a seus pés. Por causa dessas duas obras é que normalmente se fala que Fontana foi a primeira mulher que concebeu nu. Porém, como já expliquei naquele vídeo, existem alguns embates historiográficos em relação a concordar com essa informação. Como a gente sabe, ela foi realmente uma das primeiras que fez o nu, mas a gente não sabe de que forma esse nu foi feito, se ela realmente teve acesso a modelos nus para ela fazer esse estudo, ou se ela simplesmente copiou outros nus, então a gente não sabe como isso foi feito. Mas que ela foi a primeira que a gente conseguiu ver ali e que foi assinado, datado e documentado que foi feito por uma mulher, foi a primeira vez. Olhando essa pintura de uma forma rápida, a gente logo pensa que é mais uma representação de uma mulher nua, sensualizada, sexualizada. Talvez isso seja mesmo, né, pessoal? Isso não pode ser desconsiderado. Porém, ela contém outros elementos que são muito importantes. Primeiro, ela está retratando uma deusa da guerra que não está em combate ou não está preparada para o combate. Então, logo, ela está fazendo uma alusão à paz. Ou seja, até aquela que é a deusa da guerra está descansando. Segundo, não aparece nenhum amante, nenhuma sugestão de que ela está preparando para alguém ou que ela está saindo de um momento com alguém. Por quê? Porque a gente sabe que Palas Atenas é uma deusa virgem, conforme conta as histórias, diferente de Vênus. Ou seja, ao mesmo tempo que ela está retratando uma deusa, né, símbolo de castidade, ela está representando uma deusa que é o símbolo da guerra, mas no momento de descanso, ou seja, é um momento de paz e ao mesmo tempo uma mensagem moral. Essa pintura pode ser lembrada como um símbolo de pudicidade ou modéstia e também pode ter sido inspirada na escultura maneirista nua, né, de Benvenuto Cellini, que é uma estatueta de bronze que está localizada em Florença. Antes de conceber essa pintura, provavelmente também Lavínia conhecia as gravuras de seu colega artista bolonhês Marco Antônio Raimondi, que é a reconciliação de Minerva com Cupido, que é uma outra temática, né, que existia antes da dela, que falava de um momento de reconciliação. Né, esse raminho que Minerva coloca, né, de oliveira, ele representa a paz também. Então ela está ali no momento de descanso. Porém, como a gente pode ver, a questão dela, a forma como ela retrata é totalmente diferente, mas não quer dizer que ela não teve inspirações antes disso. Vamos olhar um pouco para essa gravura do Raimondi, porque como eu já falei para vocês, uma ótima forma da gente entender as pinturas, as inovações, o que fez de bom, o que fez de ruim, é a gente comparar as pinturas entre si, as gravuras, para a gente entender em que momento as coisas estão se modificando, se alterando, quais são as inovações que aquele artista está trazendo. Nessa gravura de Raimondi, o Cupido, ao lado, ele pega um ramo de oliveira da árvore ao lado dele e oferece à bela deusa desarmada. Minerva esconde e revela seu corpo sensual e escultural através de um vestido drapeado. Seu véu soprado pelo vento revela suas longas tranças e a linha dos seios. Seu modesto gesto de apontar e cobrir parcialmente o seio com a mão lembra a fonte clássica de Raimondi do ato casto de Vênus, a estátua romana de Vênus Capitolina de 100 d.C., que hoje está no Museu Novo Capitolino, em Roma. Ao apertar a mão do Cupido, Minerva troca seu presente de paz, um ramo de oliveira, com uma oferta de amor, enquanto acaricia aponta para o seu seio nu, símbolo da Caritas. A coruja em uma árvore, o símbolo de profecia, sabedoria e virtude de Minerva, é testemunho da troca de presentes. Sua presença como um sinal de virtude e sabedoria assemelha-se a um selo tratado de paz. Outro testemunho deste evento é um poema inscrito nas gravuras de Raimondi, impresso em 1550 para Lorenzo Musis. Eu acho interessante falar desses pintores antes, porque a gente vê de onde vem a base de inspiração para o pintor, né? Ele vive em sociedade, tudo que está em volta dele influencia ele diretamente, ou inspira, que é um termo melhor do que esse de influência, já dizia Bachandal. Além da gravura de Raimondi para Fontana, outra fonte artística como testemunho de um presente de paz ou reconciliação seriam os emblemas de prudência e concórdia de André Alciato. O emblema de prudência apresenta com o lema cabeça sábia, boca fechada, que alude aos conselhos dados por um sábio a Minerva. Em um desenho emblemático para o livro de Bosch, Fontana chegou a incluir o desenho da coruja representando Minerva. Como eu disse, ela tem esse símbolo clássico da sabedoria. Mas muito cuidado com essas alusões, essas assimilações de animais ou de símbolos em pinturas, que a gente tem certeza que aquilo já significa de cara símbolo da sabedoria ou símbolo de Atena.
a gente tem que olhar o contexto geral da pintura antes de pegar esses símbolos separados e definir que ele tem aquele significado fechado que só significa aquilo. Como eu já falei para vocês bem detalhadamente naquele meu vídeo sobre o Goya, né, o simbolismo das pinturas varia muito de cultura para cultura e pode ser que na mesma cultura a coruja signifique uma coisa num quadro e no outro ele tem outro contexto totalmente diferente. Então, avaliar o contexto geral do quadro, a cultura de quem produziu e o artista, vai ajudar vocês a entender qual que é a mensagem do quadro. A opção artística de Lavínia de representar Minerva desarmada personifica a reconciliação com as virtudes da concórdia, do amor e da paz por meio da sabedoria e da prudência. A borla, além de decorar a lança, revela outros significados. Quando associada a Minerva como a deusa da tecelagem, a borla pode aludir à sua maestria na tecelagem, também revelados nos belos e coloridos trançados que Minerva segura. Desde suas origens, a borla tinha uma conotação religiosa. De acordo com a Bíblia, Moisés exortou os israelitas a fazerem borlas no final das suas roupas para lembrar os mandamentos de Deus. A igreja cristã deu continuidade à tradição judaica com algumas variações, adicionando borlas às vestimentas religiosas como sendo um eclesiástico da distinção. Assim, Fontana, ao decorar a lança com uma borla de cor vermelho cardinal, enfatizou a importância de seu distinto patrono, que era Scipione Borghese, como cardeal proeminente na curia romana da Igreja Católica. A borla, então vermelha na lança, é decorativa e um símbolo de status. A lança também direciona a atenção para um edifício doméstico visto através da folhagem, aludindo a edifícios religiosos cristãos e pagãos, por exemplo, São Pedro, a Igreja Cardeal de Borghese e o Templo Romano de Minerva. Ambos os edifícios tinham a reputação de ter poderes de cura divino. Além disso, Fontana removeu um capacete da cabeça de Minerva, substituindo por um elaborado penteado de pérolas, lembrando talvez até Vênus, a deusa do amor, desarmando Marte, como eu já expliquei para vocês. Enquanto isso, o travesso Cupido descarta seus instrumentos de madeira, o arco e a flecha, para brincar com o capacete de metal, admirando as belas plumas, o desenho cintilante e seu reflexo no instrumento de guerra, um motivo narcisista. Ambos desarmados e nus, Minerva e Cupido, transcendem dos reinos da guerra e ações eróticas aos reinos metafísicos do amor e da paz platônica. O ato de Minerva é de prudência em reconciliar ou transformar o amor erótico de Cupido com o amor platônico, alcançando um equilíbrio pacífico entre o amor natural e metafísico, ensinando assim ao Cupido e ao espectador uma lição de moral. Ainda existem especulações de que essa pintura tenha sido feita junto com a que eu analisei anteriormente, porém ainda não é algo muito conclusivo. Também existem especulações que ela tenha sido também encomendada por Borghese. E existem alguns elementos que, além da temática de Minerva também se vestindo, de correlação entre essas duas pinturas, principalmente por causa da sala privada e uma pequena janela que dá acesso ao pôr do sol matinal. Pela janela ao longe avistam-se um templo e morros, talvez alusivos ao Monte Parnaso, onde residiam Minerva e as musas, ou ao Monte Esquilino em Roma, onde o templo de Minerva médica foi dedicado a Minerva como deusa da sabedoria, medicina e artes. Na borda da janela, Fontana representava uma grande árvore de louro, conectando o simbolismo das propriedades medicinais e curativas da planta com o papel de Minerva como curadora. O louro, como um símbolo da sua castidade duradoura, também significa imortalidade, portanto, honrando eternamente o status régio e vitorioso de Minerva, ou do patrono desconhecido. Tem uma diferença muito básica entre esses dois quadros, na questão do penteado de Minerva. No outro ela está decorado, seu cabelo com pérolas. Nesse quadro ele está decorado não com pérolas, mas com um elaborado capacete emplumado. Essa pintura, pessoal, ela não tem exatamente a mesma temática, ou ela não traz a mesma mensagem do que a pintura anterior. Antes a gente estava falando de uma pintura que falava sobre a paz, sobre a castidade, quase um elemento moral, bem típico da Contra-Reforma. Nessa outra, também com esses mesmos aspectos, porém ele enfatiza não a questão talvez da paz e tudo, mas uma outra questão em relação ao que representava também essa deusa, que não era somente guerra, como eu falei, era também a deusa que curava, a deusa das artes, a deusa disso, daquilo. Então ela traz uma mensagem também no seu outro lado da tecelagem. Como que a gente sabe disso? Por causa desse vestido, o quanto ele está bem enfatizado, bem trabalhado. Esse traje bordado, ele também traz a mensagem da domesticidade, Quem são as pessoas que ficam em casa, que fazem esse trabalho? São as mulheres, E quem que é a deusa que cuida disso? A deusa, uma deusa mulher,
Então também traz essa mensagem moralizante do lugar das mulheres, né, do que elas deveriam fazer. E também a questão de que, como eu disse, a Minerva ela era a deusa da costura, da tecelagem e da fiação. Então estava falando ali do que ela representava, do seu ofício e do seu lugar, né, de mulher casta, que não estava na guerra, mas que estavam ali preocupadas com a sua roupa, com a tecelagem, com a fiação. O que é mais interessante no vestido de Minerva, da pintura de 612, é o traje velado da deusa que envolve seu corpo, ao mesmo tempo ocultando e revelando sua forma feminina sensual. Em pinturas anteriores sobre o tema de Vênus, Fontana empregou o mesmo véu iamê dourado, transparente, para cobrir o corpo da deusa do amor, por exemplo, Vênus e o Cupido. O que é incomum, no entanto, é o véu de iamê que envolve o corpo de Minerva, decorado com 3 laços de seda vermelha que prendem a vestimenta no lugar. Fontana gostava de laços vermelhos, tendo-os retratado anteriormente como nós do amor em seu autorretrato em 1577. Esses laços são nós de amor, fichas e símbolos de amor, como pode ser visto nos livros de emblemas e outras pinturas de casamento. Faltam algumas informações e documentações para saber quem encomendou essa pintura. A gente tem algumas especulações de que tenha sido o mesmo patrono da anterior, mas a gente não tem certeza de quem encomendou. A gente não sabe se foi uma pintura feita para um noivado ou alguma encomenda privada e aonde essa pintura seria destinada, porque isso nos dá boas pistas de por que esse artista fez essa obra. A gente não pode esquecer, antes de olhar para essas pinturas, julgando, né, com os olhos do presente. Nossa, como assim a Lavínia Fontana, né? Eu esperava que ela era mó militante, que ia pintar pinturas empoderadas sobre as mulheres, e aí de repente ela coloca essa mulher super sexualizada, falando sobre castidade e tudo mais. A gente não pode esquecer que ela está pintando essa pintura na época da Contra-Reforma, onde o tom moral militou contra as pinturas lascivas, né? Conforme foi instruído por um dos mais importantes defensores da Contra-Reforma no Concílio de Trento, né? Pelo cardeal arcebispo de Bolonha, Gabriel Paleotti. Então, a gente não pode desconsiderar esse contexto antes de fazer esse julgamento. Outra coisa muito importante é que a gente não pode esquecer que ela era uma mulher, então para ela pintar temáticas já era difícil, para ela pintar uma mulher nua era mais difícil ainda. Então, meio que para camuflar, ela deveria fazer, né, essas temáticas desse jeito, ou senão ela não ia pintar de jeito nenhum e ninguém ia aceitar essas obras. Outra coisa que é muito importante a gente falar também é que as obras nesse período não eram como, por exemplo, na época de Berthe Morisot ou de outras pinturas mais modernas, em que o artista produzia a obra e depois ele tentava vender. Quando o artista produz e depois vende, ele tem ali a liberdade artística de pintar aquilo que lhe convém. Então ele tem uma liberdade de escolher como ele quer ser, como ele quer retratar as cenas, as paisagens, que temática ele quer abordar. Nesse período, no século XVI, que a gente está falando, início do XVII, não existe essa liberdade. É muito raro em que um pintor vá gastar do seu bolso para produzir uma obra e depois ter a sorte de encontrar um patrono que quer aquela obra para ser colocada em algum local. Então as pinturas nesse período elas eram feitas sobre encomendas e eram muito bem definidas através dos contratos. E se você tem interesse em entender como que funcionam esses ofícios, você pode ler esse livro do Bachandal, que eu vou deixar como referência aqui embaixo, que ele fala exatamente como funcionavam essas guildas de pintores nesse período e como eram feitos esses contratos, e ele coloca exemplos de contratos para quem quiser ler. Nesses contratos eram colocados, por exemplo, a pessoa deve aparecer assim, com a cara assim, não sugerindo sensualidade, nem sugerindo que essa pessoa esteja brava. A roupa tem que ser assim, mas não pode ser indecorosa. Tem que ser usada essa e essa tinta com o valor tal. Isso também era especificado pelo aquele que era o contratante. E durante todo esse período em que o artista estava ali produzindo a obra, a pessoa poderia ir lá no ateliê ver se era aquilo mesmo que ela queria. Se ela não quisesse, ela poderia rescindir o contrato. Depois que o artista entregava aquela pintura, a pessoa tinha que estar de acordo se realmente era aquilo que ela queria. Então, tinha uma questão realmente de ofício mesmo e não de liberdade artística. E se aquilo fosse recusado, a pessoa poderia perder ali o seu dinheiro. Então, a gente tem que considerar isso antes de pensar o porquê que aquela obra foi feita daquele jeito, porque não é a mesma forma que a gente vai ver no futuro, com outros pintores, igual, por exemplo, Van Gogh, ou todos esses outros artistas que a gente já falou, em que eles produziam aquelas pinturas e depois ficavam tentando vender para ver quem comprava e tudo, tinha toda aquela liberdade de expressão. O arcebispo Gabriel Paleotti, que foi esse que eu falei, que escreveu sobre imagens sagradas e profanas em 1582,
paradoxalmente, permitiu que figuras nuas fossem representadas desde que fossem imagens mitológicas ou pagãs, né, de deuses e deusas para fins acadêmicos, né, poderiam ser criados, exibidos ou mantidos em coleções privadas. Essa concepção de que nus só poderiam ser em questões mitológicas, né? Você pode pintar uma mulher nua, mas tem que dar a entender que ela é a Vênus, que ela é tal, mas não pode ser, por exemplo, a Virgem Maria, nem pode ser uma mulher comum, se a gente pensa, por exemplo, no estilo de Caravaggio, né? Tem que estar sobre o véu da mitologia e do mítico. Isso vai persistir, pessoal, por muito tempo. A gente pensa, por exemplo, até o século XIX, essa concepção de que tudo bem ter um nu, mas eu não posso em momento algum pensar que aquilo ali é a realidade. E a gente vê esse impasse muito forte quando a gente pensa em Manet, naquele vídeo que eu já falei, né, o quanto as pinturas deles foram atacadas no Grande Salão de Paris, porque, né, a sua obra não estava sobre o véu da mitologia. Suas pinturas evocam um sentimento e coincidem com a atitude moralista da Contra-Reforma. Ao retratar Minerva nua, uma deusa virgem, que ciente da sua beleza tal como é exibida para o espectador, prefere permanecer pura e casta. A prudente Minerva de Fontana reconcilia a luxúria e a guerra com o amor e a paz, e seu triunfo é harmonizar com a paixão. Embora as pinturas de Fontana representassem nus femininos virando a cabeça em direção ao observador, possivelmente sugerindo um flerte ou uma alusão sensual, essas figuras não olham para o observador. O telespectador hoje pode ser atormentado pela nudez das figuras, mas é importante ter em mente a cultura italiana do século XVI. E mesmo tentando manter essa concepção apropriada para a época, com essa mensagem moralizante, a pintura dela ainda chegou a ser analisada pela Inquisição e a Contra-Reforma da época. Ainda passaram um pente fino para saber se essa pintura realmente poderia continuar a existir ou ela seria destruída como muitas outras foram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só um último detalhe antes de encerrar, que quando eu já estava finalizando o vídeo, eu percebi que me lembrou muito ao finalzinho da pintura, se vocês repararem na janela, essas montanhas que dá, né, o sentido da perspectiva, num tom mais azulado, me lembrou muito as obras de Leonardo. O que vocês acham? Vocês acham que lembram mesmo? Provavelmente ela se inspirou, né, nesse grande artista já conhecido, que já tinha falecido há um tempo. Deixe a opinião de vocês nos comentários. E mais um lembrete, essa análise não foi feita por mim, mas sim por essa pesquisadora que vocês estão vendo aqui. O nome e as referências vão estar aqui embaixo para quem quiser conferir em mais detalhes. Lembrando que a interpretação de pinturas são vários significados. Quando elas são históricas e temáticas mais fechadas, com títulos muito específicos e datações, não dá muito para fugir da análise não, viu, pessoal? Né? A gente vai ver uma ambiguidade de interpretações quando a pintura é mais livre, o título não é tão bem definido. Mas, de qualquer forma, existem outras formas de vocês analisarem essas obras, outras visões que também devem ser lidas, ouvidas, e quem sabe até um dia, futuramente, eu posso trazer uma análise de uma obra que eu já fiz, numa perspectiva diferente, nada impede. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise dessa autora. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para você receber a notificação e ativa o sininho também, porque assim que eu posto você já recebe. Compartilhe esse vídeo com os amigos e com a família para a gente trazer mais pessoas aqui para o canal e conhecer esse conteúdo. E se você gosta desse vídeo, gosta do que eu faço aqui no canal, não deixe de contribuir através do Apoie-se, somente através dessa campanha que o canal vai conseguir se manter. Principalmente agora que a gente está com um vídeo somente de 15 em 15 dias, justamente porque a gente precisa desse financiamento para continuar produzindo, senão as frequências do vídeo vão acabar diminuindo cada vez mais. Eu também estou no Twitter, Facebook, Instagram, com uma frequência um pouco menor, eu confesso, mas eu estou por lá, ok? Beijo e até a próxima!